o cavalo branco e o seu cavaleiro. Graças a Deus. Passo a ler 2 versículos que se encontram no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e o 2, que diz assim: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, falarei sobre esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esse cavaleiro tem sido comentado, bem comentado por muitos teólogos, pastores, estudantes da Bíblia e etc. Muitas teorias, muitas interpretações. Uns dizem que esse cavaleiro é o anticristo, outros, o avanço do evangelho durante a grande tribulação, e outros, a pessoa de Jesus. Vamos ver dos 3 qual é o que a Bíblia aponta claramente e categoricamente. Uma coisa digo, irmão, que está me ouvindo. Todo ensinamento bíblico precisa ter respaldo bíblico. Respaldo, concretamente. E vamos ver dos 3 qual é o que a Bíblia apresenta. O cavalo branco. O cavalo era branco. João viu um cavalo branco. Versículo 2. Essa cor aparece na Bíblia 65 vezes. Todas relacionadas às coisas de Deus e a enfermidades da lepra do Antigo Testamento, e não com Satanás e os seus adeptos. Preste bem atenção, você que está me ouvindo, meu irmão ou minha irmã. A cor branca na Bíblia, vou repetir, porque se trata de um estudo bíblico, não é de apenas uma mensagem solta, é ensinamento bíblico. A cor branca 65 vezes aparece em toda a Bíblia. Nenhuma delas se relaciona com Satanás, com seus adeptos e com nada que pertence ao diabo. Nem anticristo, nem nada. Porque anticristo é um adepto forte de Satanás. 65 vezes. Todas elas relacionadas a Deus, as suas coisas que pertencem a Deus, e algumas delas a praga da lepra do Antigo Testamento. É interessante. Uma coisa que você que está me ouvindo precisa entender. Vou repetir. 65 vezes a cor branca, e nenhuma tem relação com o diabo, nem com o que é dele. A cor branca fala de pureza. Aí eu pergunto a você, Satanás é puro? O anticristo é puro?
espiritualmente falando, é puro. Então a cor branca fala de pureza, fala de paz. Qual é a paz que o anticristo tem para os homens? Tem uma falsa paz. Falsa paz não é paz. Agora, Jesus é o príncipe da paz. O cavaleiro é branco. Cor branca fala de paz. Jesus é o príncipe da paz. E fala também de santidade. A cor branca. O anticristo é santo? Então não é branco. Então não é o cavaleiro. Do capítulo 6 de Apocalipse. O anticristo não é puro, espiritualmente falando. Não possui a verdadeira paz. Quem possui a verdadeira paz é Jesus. E não é santo. E quem é santo é Jesus. Aqui, assim como é santo aquele que vos chamou, 1 de Pedro 1, 15, 16. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Fala de santidade, a cor branca, e das coisas celestiais, a cor branca. Nada disso tem a ver com o anticristo. Nada. Aleluia. O cavaleiro portava um arco na mão. Versículo 2. Do capítulo 6 de Apocalipse. Não vou ler porque você tem sua Bíblia, depois você lê. O cavaleiro portava um arco na mão. Versículo 2. As pessoas que interpretam e creem que esse cavaleiro tem a ver com o anticristo, eles dizem porque esse cavaleiro estava com arco sem flecha. Mas na concepção dessas pessoas. Mas biblicamente não. Esse cavaleiro não estava com um arco na mão sem flecha. Biblicamente não. Talvez você diga: isso, pastor, está com heresias? Porque eu já li várias vezes esse capítulo e o versículo 1 e 2, que fala sobre o cavalo branco e o cavaleiro, e não vejo ele com flecha na mão. Mas eu digo a você que ele estava com a flecha. Preste bem atenção no que eu estou falando. Se ligue à mensagem. Escute todo o vídeo que você vai entender claramente o que eu estou falando. É um estudo bíblico. Em 1 Samuel 2,4, veja como fala em 1 Samuel 2,4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Eu pergunto a você que está me ouvindo, o versículo está fazendo menção à flecha? Está fazendo menção a flechas? Mas será que a flecha não estava presente? Amós 2,15. Vamos para Amós. Dois 15. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. Vou recomeçar o versículo. E não ficará em pé o que leva o arco, que dê as flechas. Está fazendo menção das flechas aqui? Agora pergunta a você, que diz que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, porque ele
não portava flecha, só o arco. Aqui só está falando no arco, nesse segundo versículo. Será que as flechas não estavam? Você tem coragem de dizer que as flechas não estavam presentes aqui? Aleluia. Vamos para o Salmo 46, 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo. Fez menção das flechas aqui? Será que as flechas não estavam presentes? Da mesma maneira, é esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse, esse que nós estamos tratando. O texto não faz menção da flecha, mas quando fala do arco, a flecha está presente. Quando alguém saca a mão um revólver para tirar a vida de outra e tira, ninguém diz que ele sacou a mão o revólver, pôs os projétil dentro do revólver, ou as balas. Quando fala na arma, consequentemente, o projétil está presente. Então esse cavaleiro portava não só o arco, mas estava com suas flechas. Certo é a Bíblia, meu filho. Aleluia. Esses cavaleiros, ele estava coroado, versículo 2. Ele estava coroado. Aleluia. O anticristo não está coroado. A Bíblia faz menção desse nome 4 vezes. E o anticristo. 1 João 2,18, 1 João 2,22, 4,3 e 2 João 1,7. Só 4 citações na Bíblia que falam sobre o anticristo. Nenhuma delas mostra o anticristo coroado. Mas esse cavaleiro saiu coroado. Aleluia. Esse cavaleiro saiu coroado. Você quer saber qual é o cavaleiro que está coroado? Você lendo Apocalipse 19:11 por diante, você vai encontrar Jesus Cristo montado num cavalo branco. E ele é quem está coroado. Hebreus 2:7-9. Vou ler. Escute. Veja bem quem é esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse. Escute bem, meu irmão. Presta atenção no ensinamento correto de Deus. Hebreus 2:7-9. Vou ler o 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Vou repetir. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Coroado de glória e de honra, Jesus. Então esse cavaleiro, ele saiu coroado. Foi dada a ele uma coroa, saiu coroado. Quem é esse cavaleiro? O Filho de Deus, Jesus. É o que a Bíblia mostra coroado. É ele, não o anticristo. Aleluia. Esse cavaleiro saiu vitorioso e para vencer. Versículo 2. A linguagem de hoje, a versão linguagem de hoje,
diz diferente, diz assim: ele saiu vencendo e conquistando. Ele saiu vencendo e conquistando. Agora eu pergunto a você: em qual parte da Bíblia você encontra o anticristo saindo vitorioso? Em qual parte da Bíblia você encontra o anticristo saindo vitorioso, meu irmão? Veja a vitória dele, do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, que é a vitória do anticristo. Cadê a vitória? E esse cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse diz assim: ele saiu vitorioso e para vencer. Na linguagem de hoje diz assim: ele saiu vencendo e conquistando. Aleluia. Esse aqui é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E outra, ele saiu vitorioso, ele foi vencedor. Essa prerrogativa cabe a Jesus e não ao anticristo. Jesus é que foi o vencedor. João 16, 33. Veja como é que diz. João 16, 33. Aquele versículo bem conhecido. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O vencedor é Jesus, o Salvador do mundo, o poderoso Filho do Deus Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Jesus é que é o vencedor, não o anticristo. Observe o versículo 2 do capítulo 6, que diz que ele saiu vencendo e saiu vitorioso e para vencer. E a versão linguagem de hoje diz assim: ele saiu vencendo e conquistando. O vencedor é o Filho de Deus. Veja mais o vencedor. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, 5. Jesus vencedor. Anticristo derrotado. Derrotado, não vencedor. Aleluia. O versículo 2 diz que ele saiu, o cavaleiro, saiu vencendo. Mas sairá para onde? Em socorro dos crentes deixados. Ele vai sair é mostrando que ele vai sair em socorro dos seus filhos deixados por ocasião do arrebatamento da igreja. Aqueles que ficaram, que foram infiéis, não se prepararam, ficaram para dar as suas vidas a Jesus durante a grande tribulação. Então Jesus sairá em socorro desses crentes deixados, para por meio do Espírito Santo que está na terra, estará na terra, não sairá. O Espírito Santo continuará na terra, no coração, na vida dos crentes que ficaram, ajudá-los
juntamente com os anjos de Deus. Jesus sairá em socorro do seu povo deixado, por meio do Espírito Santo que estará na terra e por meio dos anjos de Deus. Aleluia. Ezequiel 34, 11. Isaías 11, 11. E 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7. Aleluia. E sairá para socorrer o restante do seu povo deixado. Ele não irá abandonar. Os crentes que ficarem não estarão condenados ao inferno. Não. Também não deixarão de ser servo de Deus. Continuarão sendo servo de Deus. Só que para poder se salvarem, precisarão dar suas vidas por amor a Jesus. Não se curvar a besta, mas continuarão sendo servos de Deus. Jesus sairá vencendo, derrotando as forças do diabo, derrotando as forças da besta, dos inimigos, para dar vitória, dar força espiritual, condição, fé a esse grupo, a metade dos cristãos que ficaram, para poderem se salvarem. Aleluia. Jesus sairá e dará força por meio do seu Espírito Santo a esse povo deixado, ao restante do seu povo que ficaram. Sairá a proteger, guardar, livrar, preparar, livrá-lo das pragas. Que diz a Bíblia que os deixados não irão enfrentar os horrores das pragas que Deus enviará a este mundo. Os crentes deixados não. Os crentes deixados são protegidos por Deus sobre as pragas, contra as pragas. As pragas não os atingirão, nenhuma delas. Apocalipse 9,4 fala. 16:2 e 18:4. As pragas não atingirão os crentes que ficarem. Jesus sairá para proteger, em defesa da metade do seu povo que ficou neste mundo. Deus não vai abandoná-lo, não vai ficar sem proteção divina. Aleluia. Jesus sairá e dará poder aos crentes deixados para resistir à besta, serem presos, dar suas vidas, martirizados. Os irmãos que ficarem na terra durante a grande tribulação, eles só não ficarão isentos da perseguição da besta. Da perseguição da besta, os crentes que ficarem aqui na terra não ficarão isentos da perseguição da besta. Mas das pragas que Deus trará a este mundo, eles ficarão isentos. Mas a perseguição da besta, eles não ficarão isentos. Irão enfrentar, irão sofrer os horrores, a perseguição da besta, a carnificina, a matança que elas vão fazer com os crentes. Aleluia. Apocalipse 9:15 e 13:8 fala da grande matança que a besta fará aos crentes que ficarem. Muitos serão presos,
Muitos serão presos, escarnecidos, zombados. E muitos serão mortos. Jesus sairá montado num cavalo branco, simbolicamente falando. Cavalo fala de força, poder, para ajudar seus filhos que ficaram neste mundo. Além da veracidade bíblica, como já vimos, comprobatório que esse cavaleiro representa e é a pessoa do Filho de Deus, Deus me falou. Deus me falou categoricamente. Graças a Deus. No ano de 1972. Estava orando, eu e minha esposa, chegamos da igreja e fomos orar para poder editar. Estávamos orando e eu disse ao Senhor, dado duas leituras que eu li em 2 livros sobre esse cavaleiro. Um escritor dizia que era o anticristo, o outro escritor dizia que era Jesus. E eu parei e disse ao Senhor, peguei os 2 livros, levantei ao céu, ajoelhado, e perguntei ao Senhor, Senhor, eu sou iniciante, sou estudante da Tua Palavra. Esses 2 obreiros, 2 baluartes da Tua obra, professores bíblicos, divergência sobre esse cavaleiro. Um diz que é você, outro diz que é o anticristo, e eu estou aqui confuso, meu Deus. Me diga qual é dos 2. A voz bradou. Quando eu terminei de falar, o teto do meu quarto, da minha casa desapareceu, a coberta desapareceu. Uma luz forte raiou do céu, muito forte sobre o meu quarto. Muito forte a luz, azulada. E a voz bradou do céu e disse-me, esse cavaleiro do cavalo branco é o Filho de Deus. Na mesma hora. E eu disse, muito obrigado, meu Pai. Agradeci ao Senhor e fui me deitar. Além da verdade bíblica que a palavra de Deus nos fornece, provando que esse cavaleiro é Jesus, Deus me falou categoricamente. Sabemos que não devemos depositar confiança doutrinária em sonhos de revelação. Isso é claro, é na palavra. Mas a palavra fala. Já apresentei que a palavra mostrando que esse cavaleiro é a pessoa de Jesus. Meu irmão que me ouve, uma coisa eu digo a você, um mal que acompanha a maioria dos obreiros da Igreja do Senhor, a maioria, eu não quero me referir à membresia da igreja, porque a membresia da igreja depende muito de seus pastores. Depende muito de seus pastores, no termo de aprendizagem bíblica. Mas a maioria dos obreiros, o mal que eu quero me referir, estou me referindo, é porque age como papagaio. Repete aquilo que ouviu de outrem. Repete aos outros, sem consultarem a Bíblia. Isso é o mal.
que acompanha a maioria dos obreiros da igreja do Senhor. Agem como aquele pássaro chamado papagaio, o louro. Ouve o ensinamento, a palavra, e repassa para outros o meu ensinamento sem consultar a Bíblia. O dever meu e teu é conhecer a Bíblia para poder ensiná-la. Para pregar o Evangelho, não precisamos conhecer a Bíblia, ser doutor da palavra. Basta ter convicção que Jesus é o Salvador e convicção que salvo a fé cristã. Prega o Evangelho. Mas para ensinar a Bíblia, eu e você precisamos conhecê-la. Muitos querem ensinar a Bíblia, basear sua fé cristã num sonho que teve a respeito das coisas de Deus, de uma revelação, de uma visão, de um sonho, de uma profecia. Aí quer aplicar doutrinas em cima disso aí, dessas manifestações. Não pode, está errado. A doutrina que Jesus deixou para que a sua igreja deve possuir, guardá-la, praticá-la, é o que está escrito aqui, olha, neste livro. As doutrinas que Deus deixou para sua igreja seguir, eu observar, está aqui. Como regra de fé doutrinária, é a Bíblia. É a sua palavra escrita e mais nada. Mais nada. Nós ouvimos nesses vídeos do YouTube, vários vídeos evangélicos no YouTube. Os irmãos têm visão, têm sonhos, revelam e querem basear, colocar aqueles sonhos que ele ou ela viu como doutrina para a igreja. Isso é errado, meu irmão. Não existe. Não seja criança, não. Se viu os anjos de cabelo loiro, aí vai dizer que os anjos têm cabelo e os cabelos são loiros, porque viu no sonho, foi no céu e viu, desde meninice. Onde está escrito da palavra de Deus que os anjos têm cabelos? Aonde está escrito? Isso é infantilidade. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.